É isso aí, nação. Chegando agora às últimas notícias do nosso Mengão. E antes de falar sobre o clássico Flamengo e Vasco, trazemos aqui uma informação atualizada, né? De acordo com o Paparazzo Rubro-Negro. Hoje, sexta-feira, dia 2 de fevereiro de 2024, tem uma reunião importantíssima entre as diretorias do Flamengo e Bragantino para tentar selar de vez um acordo e o nosso Mengão oficializar a contratação de mais um reforço para 2024, né? Léo Ortiz, que já virou novela, o Flamengo desde o início de dezembro vem tentando contratar o atleta, mas o Bragantino tem dificultado. Só que agora, um pouco mais próximo, tem reunião importantíssima e que hoje ou nos próximos dias podem selar um acordo e o Flamengo oficializar a contratação do nosso já futuro jogador Léo Ortiz, né? Léo Ortiz, que é um jogador que foi um pedido de Tite. Tite pediu diretamente à diretoria para fazer a contratação do mesmo, pois o ex-treinador da seleção brasileira já conhece o jogador e sabe de sua qualidade. Ainda mais agora que Pablo se transferiu para o Botafogo, jogará um ano por empréstimo no rival carioca. Então o Flamengo precisa repor essa posição, ainda mais porque Rodrigo Caio não é mais jogador também do Flamengo. Então, dois atletas aí da posição defensiva saíram do clube de regatas do Flamengo. Então, o Flamengo precisa contratar agora Léo Ortiz. Então, hoje tem reunião importantíssima e nas próximas horas podemos trazer oficialmente aí a informação de que Léo Ortiz é jogador do nosso Mengão. E agora vamos falar sobre o clássico, né? O clássico dos milhões, Flamengo e Vasco pelo Campeonato Carioca, né? O Flamengo precisando vencer, pois, né? Em 2 jogos com um time alternativo, empatou. Só a partida seguinte, que foi contra o Sampaio Corrêa, o Flamengo conseguiu se recuperar um pouco e ainda tem uma partida a menos relacionada aos demais adversários. Então o Flamengo precisa vencer o Vasco. É o primeiro adversário mais forte que o Flamengo enfrenta em 2024. Vai ser a primeira prova aí para saber se o nosso Mengão está evoluindo. É claro que é pré-temporada. Tudo que acontecer não será algo que pode sim prejudicar toda a temporada. Pelo contrário, é fase de teste. O treinador ainda está tentando encontrar aquela sua equipe ideal, né? O Flamengo contratou Dela Cruz, contratou Vina, pode estar contratando o Léo Ortiz, então a equipe ainda deve sofrer alterações durante toda a temporada. Após polêmicas, Ferge terá a ajuda de Vasco e Flamengo na escolha do árbitro para o clássico, isso mesmo. A Federação do Rio de Janeiro pediu ajuda às diretorias de Flamengo e Vasco para analisar um melhor árbitro para apitar a partida. Tudo isso devido às polêmicas em partidas anteriores, principalmente no jogo contra o Vasco, em que a equipe cruzmaltina se sentiu prejudicada após um lance em que seu jogador foi expulso e 2 lances iguais o jogador do time adversário não foi. Então o Vasco entrou com um pedido para que o árbitro não apitasse mais jogo do seu time e até foi favorável ao seu pedido. Então, dessa forma, agora a FEG pede a ajuda dos clubes para tentar escalar o melhor árbitro possível para que não prejudique o clássico dos milhões, né? Que o clássico seja resolvido entre os jogadores e não tenha nenhuma interferência da arbitragem. E isso é o que nós, torcedores, queremos em uma partida de futebol, que vença o melhor. Se o clube for melhor nos 90 minutos, que vença, né? Agora, a pior coisa do mundo é uma partida de futebol ter interferência de árbitros incompetentes, né? Porque o futebol brasileiro hoje, muitos árbitros interferem diretamente nos resultados dos jogos, né? Não é até porque eles queiram, mas sim porque são mal preparados, são juízes que não estão aplicando a regra da maneira correta. Então isso às vezes prejudica um time, depois favorece a outro e se vai e o campeonato fica manchado. Então a FEG aí pedindo ajuda, né, até de maneira assertiva a Flamengo e a Vasco para que analisem
e escolha um árbitro à altura do clássico. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro decidiu inovar e pedir ajuda a Vasco e Flamengo para decidir o árbitro do clássico do próximo domingo, em jogo válido pela 6ª rodada do Campeonato Carioca. A FERJ convidou o representante dos clubes para uma reunião que vai ocorrer nesta sexta, na sede da entidade. Eles vão analisar currículos de árbitros e tentar chegar a um consenso quanto ao nome. Se mais de um árbitro for escolhido, haverá um sorteio aberto à imprensa. Veja o comunicado da FERJ com relação a esse pedido. Para o Clássico dos Milhões, a FERJ convidou Vasco e Flamengo para a reunião às 14h30 na sede da entidade. O Departamento de Arbitragem apresentará currículos de árbitro para representantes de clubes que, posse desses dados, analisarão e indicarão nomes para sorteio. Caso haja consenso entre os clubes em torno de um árbitro, o sorteio será dispensado, ficando este escalado para a partida. O sorteio, se necessário, será aberto à imprensa, né? E de fato é algo inovador, né? A federação pedindo ajuda, isso até é algo que a CBF pode analisar e adotar esse sistema. Convidar alguns representantes dos clubes para que analisem e façam um argumento para que escolha o árbitro ideal. Não se pode, em jogos como clássico ou até mesmo finais, colocar juízes que sempre se envolvem em polêmica, sempre estão cometendo alguns erros, e isso não pode acontecer. Na minha opinião, a CBF já deveria ter adotado o sistema de árbitro fora do Brasil, principalmente em finais. Dessa forma, jogos teriam pouca interferência e teria menos reclamações dos adversários, dos times envolvidos. Então, por que não a CBF inovar nesse sistema? O início do Campeonato Carioca tem sido repleto de polêmicas de arbitragem. Por conta disso, a federação voltou atrás no que estava previsto no regulamento e determinou que todos os jogos com um dos 4 grandes envolvidos terá árbitro de vídeo. Por exemplo, o Vasco se sentiu prejudicado em mais de uma ocasião. Depois do empate com o Bangu pela 4ª rodada, formalizou um pedido para que o árbitro nunca mais apitasse seus jogos. Já na derrota para o Nova Iguaçu, a rodada passada, a própria federação informou ao fim do jogo que o árbitro da partida será retirado das escalas. Isso não pode acontecer, né? Infelizmente, a federação, a entidade, deixar para punir os juízes depois de um erro. É só analisar e ver o que está acontecendo com o futebol brasileiro. Tem que preparar mais esses juízes, esses árbitros, para que eles sejam capacitados de maneira correta. E quando chegarem em uma partida muito importante, quando é Flamengo e Vasco, que a atuação deles passem despercebidas, né? Vamos torcer que o clássico seja decidido entre os jogadores e não tenha nenhuma interferência da arbitragem. E aí, nação rubro-negra, para vocês, qual será o placar do jogo? Participa e deixa a sua opinião nos comentários.